Olá, queridos. Saudação de paz a todos. Quero rapidamente meditar com você no texto de Gênesis capítulo 12, que fala sobre a chamada de Abrão. O texto diz: "E o Senhor disse a Abrão: sai-te da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para uma terra que eu te mostrarei." Existe então essa ordem ou esta proposta de ação feita por Deus. Deus diz: olha, Abrão, agora eu quero que você deixe o seu convívio natural, o seu convívio cotidiano, deixe as pessoas que você mais ame para trás e passe a andar sob a minha direção, sob as minhas ordens, sob o meu caminho. Quando Deus chama Abrão, não existe no texto bíblico nenhuma espécie de espanto da parte de Abrão ao ouvir a voz de Deus. E nem tampouco existe uma revelação específica de Deus para Abrão. Isso me faz entender que já havia, de alguma forma, um relacionamento entre Deus e Abrão. Ora, ninguém que ouvisse nitidamente a voz de Deus não se espantaria. Nós temos isso durante toda a Bíblia, pessoas que ouviram a voz de Deus, ou que tiveram uma revelação visual de Deus, e caíram com o rosto em terra. Mas Abrão não, ele parece que já tinha esse relacionamento com Deus. Outro fato interessante é que tanto o estudo arqueológico quanto a própria Bíblia nos mostram que Abrão já estava com sua família a caminho de Canaã, a terra prometida. Isso mesmo. No final do capítulo 11, nos versículos 32, se eu não me engano, a Bíblia vai dizer que Tera reúne Abrão e seus irmãos e seu sobrinho Ló e partem em direção a Canaã. Isso está registrado nos últimos versículos do capítulo 11. E também estudos arqueológicos nos comprovam que por volta de 2100 a.C., a cidade de Ur dos Caldeus fora destruída. E com essa destruição parcial ou quase total, os povos daquela região e daquela cidade tiveram que fazer uma migração. E muitos deles foram para o oeste da Mesopotâmia e outros para outras terras desconhecidas. Então, Terã estava no meio dessa migração, muito provavelmente. Até porque o texto bíblico nos diz que eles estavam em direção a Canaã. Porém, segundo o texto bíblico de Gênesis capítulo 11, quando chegam em Harã, o pai Tera, o pai da família Tera ou Terã, veio a falecer. É óbvio que naquele momento onde o patriarca da família falece, morre, perde a vida, houve um momento de indecisão na vida, no roteiro da família. Talvez, eu conjecturo aqui, porque o texto me dá essa oportunidade, que alguém tenha dito: vamos nos unir a outras caravanas, outros talvez quisessem voltar atrás, alguém que gostaria de seguir a viagem. E então havia este momento de conflito, muito provavelmente. Afinal de contas, o patriarca da família, aquele que estava direcionando a família para uma nova terra, que era Canaã, acabara de falecer. E nesse momento de conflito, de confusão, de indecisão, é que Deus chama Abrão. Talvez você esteja passando por um momento assim, um momento de indecisão, um momento de conflito pessoal. Talvez você não saiba que decisão tomar, que rumo seguir na sua vida. Eu quero dizer para você que Deus tem a direção certa, que Deus ele tem o caminho certo para a sua vida. Mas entenda também que é necessário deixar tudo aquilo que você ama para trás, para seguir a Cristo. Foi o que Abrão fez, foi o que Deus ordenou, ou que Deus propôs a Abrão. Sai da tua terra, sai da tua parentela, sai da casa do seu pai, e agora anda segundo os caminhos que eu vou te direcionar. Foi isso que Deus fez com Abrão. Outro fato muito interessante é a resposta de Abrão. A resposta de Abrão à chamada de Deus não consistiu em palavras, não consistiu em discursos. O texto diz, a partir do versículo 3 e 4, que Abrão pegou as suas coisas, as suas fazendas, ou seja, as suas riquezas, e partiu.
A Bíblia diz também que Ló partiu com ele. Muitos dizem que Abrão foi desobediente em levar Ló. Mas eu acredito que Abrão ali compartilhou com sua família a chamada de Deus, a ordem de Deus. Abraão provavelmente disse ao seu irmão, ao seu sobrinho, à sua esposa: olha, Deus está me chamando para continuar essa viagem, que nós devemos seguir esta direção. E Ele vai nos mostrar o caminho. Mas o texto diz que somente ele e sua mulher, seus empregados e o seu sobrinho vão. Então muitos daqueles não quiseram seguir com Abraão, penso eu, mas o seu sobrinho quis. Então muitos daqueles que estão à nossa volta talvez não queiram seguir o mesmo caminho que nós. Talvez muitos não queiram o caminho da cruz. A nossa família, aqueles que nós amamos, muitas das vezes não vão querer trilhar o caminho da obediência à palavra de Deus. Por isso Deus disse a Abrão: sai da tua terra, da tua parentela, deixa as pessoas que você ama para me seguir, e eu vou te mostrar o caminho. É exatamente o que Cristo Jesus faz conosco hoje. Ele disse: aquele que não deixar o pai, a mãe, o filho, o esposo, para me servir, para carregar a sua cruz, não é digno de entrar no meu reino. E é o que Ele te chama hoje para fazer. A abandonar aquilo que você mais ama para servir a Ele. E certamente Ele vai te mostrar o caminho certo. E no caminho certo nós vamos encontrar refrigério e refúgio para nossa alma. A resposta de Abrão foi uma ação. Porque Deus não está interessado em discurso. Deus não está interessado em filosofias. Deus não está interessado em teorias. Deus está interessado na sua atitude. Se Deus te chamou hoje, tome uma atitude. Deus não está preocupado com a sua fala. Deus não está preocupado com as suas condições, com os seus estudos, com o seu discurso. A Bíblia diz em Mateus capítulo 21, no versículo 28, uma parábola que Jesus conta a respeito de dois filhos. O pai, o fazendeiro, chega para o primeiro filho e diz assim: filho, vai trabalhar hoje na minha vinha? O primeiro filho disse não, mas depois ele se arrependeu e foi trabalhar. E o segundo filho, o pai disse: filho, vai trabalhar hoje na minha vinha? O filho disse: sim, Senhor, eu vou. Mas não foi. O segundo filho reverenciou o pai: sim, Senhor. Fez aquilo que aparentemente o pai gostaria, de ouvir uma reverência, uma obediência, um belo discurso, boas palavras. Mas ele não foi. E o outro que se arrependeu, foi. Aí Jesus pergunta: qual deles fez a vontade do pai? A resposta é óbvia. Não foi aquele que falou bonito, não foi aquele que teve um discurso pronto, mas foi aquele que, mesmo errando no início, ele se arrependeu e foi. Quem sabe você tenha dado muitos discursos para Deus. Você tenha pregado muito ultimamente. Quem sabe a sua teoria, a sua filosofia de vida encanta muitas pessoas. Mas você não tem entrado em ação. Não tem feito a vontade de Deus. Não tem seguido o caminho que Deus te ordenou. E hoje Deus te chama através desse texto e usando este vídeo para que você retorne aos caminhos do Senhor. Deus não está interessado em filosofias e discursos. Ele quer a sua ação. Faça como Abrão. Faça como esse filho. Não fale muito. Não discurse muito. Entre em ação. Obedeça a Deus. Tenha a mesma característica do que esse servo de Deus teve. Obediência. Se nós obedecermos a palavra de Deus, nós certamente encontraremos o caminho que Ele quer que nós sigamos. Amém? Que Deus abençoe a sua vida e fique com Deus.